Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre cada um dos amados aqui presente. Amém? Amém. Irmãos, como tem sido maravilhoso para nós estar aqui com vocês desde ontem. Então, nós só temos a agradecer desde já a cada um de vocês. Para nós é um privilégio poder falar das maravilhas do Senhor e desfrutar da comunhão com cada um de vocês, né? De ver os irmãos, não somente ontem, hoje também, de estar conversando com os irmãos, compartilhando da mesma fé, desfrutando da presença de vocês, aprendendo também com vocês, conversando com o pastor hoje, né? O pastor, de fato, é um privilegiado. Nós temos visto a maneira amorosa que os irmãos têm falado do pastor, e louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque esta é a igreja de Deus, é o povo de Deus, onde nós nos amamos, irmãos. Então, eu reforço aqui, mesmo sabendo, né, do amor de vocês para com o seu pastor, continue amando ainda mais o servo do Senhor. Ele tem se dedicado a esta obra, não é fácil, mas sabemos que é dom de Deus, foi Deus que o chamou, é Deus que tem o capacitado, é Deus que tem fortalecido ele também e sua família, e ao mesmo tempo a responsabilidade da igreja, né? De amar o seu pastor, a obedecê-lo, né? Às vezes a gente percebe a dificuldade como pastor, a gente sabe, às vezes a gente, como estava falando ontem, né? Às vezes o pastor fica ali caminhando, pisando em ovos, cuidado de não ferir, mas como é importante, irmãos, sermos ovelhas de um Deus que nos salvou pela graça. Então cada um de nós devemos ter essa consciência de que nós somos imerecedores do amor de Deus. E precisamos andar em humildade, em quebrantamento, e ao mesmo tempo, como aprendemos hoje pela manhã, servindo ao Senhor, crescendo a cada dia, sabendo que somos privilegiados por Ele de participar de uma nova aliança que Ele mesmo nos chamou. E os irmãos assim devem entender que o povo de Deus é esta família em Cristo. Nós devemos nos amar porque nós que dizemos que amamos a Deus, que não vemos, como não amar o irmão que vemos? Então é muito importante que os irmãos estejam cada vez mais firmados nesta caminhada amorosa, nesta caminhada fervorosa do amor de Deus, no serviço do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que os irmãos continuem crescendo cada vez mais. Agora à noite eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, as irmãs citaram, não é? Um texto aí de Romanos 11, justamente nesta porção que eu queria levar as irmãs a meditar, aos irmãos, né? A partir do versículo 33, Romanos 11, a partir do versículo 33. Aqueles que podem ficar de pé, vamos estirar um pouquinho a musculatura, né? Estivemos um pouco sentados, agora vamos ficar de pé, demonstrando aí toda a excelência da palavra de Deus. Nós vamos agora lê-la, então vamos nos alegrar com reverência. Romanos 11, a partir do versículo 33, que diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele,
e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Feche sua cabeça agora, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos mais uma vez nos levar a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, entregues ao Senhor, humilhados na Tua presença, Senhor. Rogamos a Ti que o Senhor venha a nós hoje, visite nosso coração. Que o Senhor, Pai, por meio da Tua palavra, possa estar quebrantando os corações, edificando o Teu povo, Pai, e salvando aqueles que ainda não são convertidos verdadeiramente a Ti. Usa-me, Senhor, mesmo que ainda que nada seja, mas como vaso de barro, o Senhor venha me usar para a louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos possam se sentar. Meus irmãos, para a glória de Jesus nós vivemos. Esse é o tema desta noite, e é interessante. A chave para viver uma vida que glorifique a Deus está na adoração. Muitas das nossas tentações, muitas das nossas quedas, os momentos em que nós fraquejamos na fé e cedemos às tentações, vivemos uma vida às vezes não voltada para o que agrada a Deus, está no modo como nós encaramos a adoração. Falando especificamente de alguém que já entregou a vida a Cristo, nós muitas vezes não adoramos ao Senhor como convém. Na verdade, o conhecimento do Senhor, da sua glória, nos dá a graça de entender que o propósito da vida não é outro, senão viver para adorar o Senhor. Nesta carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, como falamos ontem, ele tem essa tendência, né, de sempre dividir em duas partes, primeiro a doutrina, depois a aplicação. Ele faz isso também aqui na carta aos Romanos, do capítulo 1 ao 11. Ele vai falar sobre toda a história da salvação, trazendo um conteúdo doutrinário, e depois do versículo 12 ao 16, então como aquele que é doutrinariamente sadio, salvo pela graça, ele vai viver. Então o apóstolo Paulo faz as aplicações práticas para a vida da igreja do versículo 12 ao final. Imaginemos, irmãos, agora aqui no texto que nós lemos, final do capítulo 11, onde ele está concluindo toda a parte doutrinária, explicando as sagradas doutrinas da fé cristã. Romanos ele é um grande tratado teológico. O apóstolo Paulo, semelhante a Efésios, mas de modo mais profundo aqui, Paulo ele vai detalhando com mais abrangência as verdades da fé cristã. E ele faz isso do versículo 1 ao 3, quando ele trata a respeito do pecado, algo que alcança toda a humanidade. Ele fala ali, por exemplo, no capítulo 3, no versículo 10, não há um justo, não há um sequer. No versículo 23, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Capítulo 4 a 5, ele vai dizer como o homem, então, ele é alcançado gratuitamente pela graça, justificado mediante a fé. Então, o homem é perdoado por Deus. No capítulo 6 ao 8, então ele vai falar como é que este homem ele deve viver, uma vez que foi justificado, tornado, portanto, inocente diante de Deus pela sua graça. Então nós somos chamados a viver em novidade de vida, uma vida guiada pelo Espírito Santo, livres
pelo Senhor, a viver uma vida em santidade. No capítulo 9 ao 11, ele vai então fazer uma colocação específica a respeito de Israel, da soberania do Senhor em salvar gentios e em parte, né, escolher, preservar o remanescente dentre a nação de Israel, mas que alguém pode perguntar, mas seria o Senhor rejeitado, o povo de Israel? O apóstolo Paulo diz, não de todo, o Senhor ainda tem algo a realizar na vida deste povo, e certamente haverá de cumprir. No capítulo 11, então, ele vai falar desta soberania de Deus, da salvação, na escolha soberana do Senhor, e o propósito futuro em relação à nação de Israel. E agora ele conclui, irmãos, ele conclui como um hino de louvor ao nosso Deus, mediante o texto que nós lemos em evidência. À medida em que o apóstolo Paulo ele vai até aqui explicando toda esta doutrina maravilhosa de Romanos, e vale a pena ler exatamente esta porção de Romanos, especialmente do capítulo 1 ao 11, doutrinariamente falando. Então o coração do apóstolo Paulo, ao expor essas verdades, vai se enchendo de alegria e fica todo maravilhado com aquele plano de amor de Deus, o plano soberano do Senhor, de modo que então ele age de um modo maravilhoso, e então ele louva ao Senhor. E exuberantemente, nós temos aqui uma doxologia, um cântico. O apóstolo Paulo aqui, do versículo 33 ao 36, ele canta um hino ao Senhor, em louvor ao nosso Deus, por causa da sua grandiosa sabedoria em salvar o seu povo. O nosso objetivo aqui, amados, é demonstrar para os irmãos que, uma vez que você contempla a glória do Senhor, uma vez que você conhece o Senhor, então você passa a se render a Ele, mas de modo maravilhado, como que de boca aberta, sabendo que o que Deus fez por você, não há como você ficar de braços cruzados e continuar vivendo uma vida do jeito como sempre foi. Não há como, é impossível. E então nós queremos aqui dizer aos irmãos que, uma vez que você contempla quem é Deus, a sua glória, o que Ele faz e certamente fará, então você se entrega ao Senhor, você se derrama ao Senhor em adoração, e a sua vida passa a ser um reflexo disso. Ninguém louva a Deus e adora o Senhor apenas com os lábios, mas aquilo que o coração está cheio, isso é refletido na conduta diária, na vida como um todo. Então nós, para entender melhor esse louvor do apóstolo Paulo aqui, nós dividimos em 3 partes. A primeira parte do versículo, nós vamos agora ver no versículo 33, onde nós descrevemos como o ser de Deus é profundo. Deus é profundo. E Paulo usa aqui 3 elementos para descrever a profundidade de Deus. E começa falando desta forma, né? Ele diz, ó profundidade. Ó profundidade. Eu queria meditar um pouco aqui nessa expressão do apóstolo Paulo, porque aqui traz a ideia de uma expressão de espanto. Ó profundidade. Como que alguém viu algo e então se espanta e admira. Como que ele estaria subindo a uma grande montanha, uma montanha muito alta, a partir de cada versículo até aqui, a partir de cada capítulo de Romanos de 1 a 11, onde ele vai detalhando a obra de Deus, o qual no capítulo 2 ele chama das misericórdias do Senhor. E quando ele chega no topo desta montanha, como se ele olhasse de cima para baixo e visse todo aquele vale, e então ele desabafa e diz, ó profundidade.
contemplando a glória do Senhor. E ele faz isso, irmãos, como que faltasse palavras. E ele adora o Senhor maravilhado com as sagradas doutrinas do Senhor. Irmãos, qual crente que ao ficar lembrando e relendo, estudando, aprendendo, descobrindo, cada vez mais por meio dos estudos, da exposição do pastor, na EBD, então você se maravilha e você adora o Senhor. Como que você ficasse rindo sozinho. Esta é a ideia aqui. E ele vê tudo isso como? Ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Ele diz primeiro que Deus é profundamente rico. Deus é rico. Deus é rico porque Ele é o dono de tudo. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é soberano, Deus. O Senhor é o dono dos planetas, das galáxias. Ele é rico porque Ele pode criar qualquer coisa do nada. E nós somos considerados ricos muitas vezes por ganharmos alguma coisa e acumular determinados bens, e a gente tem uma definição de riqueza e dizemos que tal pessoa é rico. Quem é rico, irmãos? É o Senhor. O apóstolo Paulo diz que ele é rico. Deus é rico porque Ele tem tudo e do nada Ele faz surgir qualquer coisa. Ele tem recursos infinitos, basta Ele dizer haja e tudo acontece. Ele não somente é rico, mas Ele é a fonte de toda a riqueza. Ele não somente é a fonte de toda a riqueza, como Ele mesmo é o bem mais precioso que alguém pode ter na vida. Amém. E vimos quão miserável e pobre é aquele que não tem o Senhor. Ele continua dizendo: Deus é profundamente sábio. Ele se admira da sabedoria e do conhecimento de Deus. Sabedoria e conhecimento são profundos. Na verdade, a sabedoria e o conhecimento se contemplam. Sabedoria é a capacidade de tornar o conhecimento em algo perfeitamente bom e agradável. Deus tem o controle de cada movimento que acontece, cada partícula, seja ela visível ou invisível. Tudo isso, Deus tem como que fora do tempo. Deus vê o passado, o presente e o futuro como algo já realizado, porque Ele mesmo foi o idealizador de todas as coisas. Ele é o autor, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus conhece sabiamente todas as coisas, não porque Ele viu no corredor do tempo, mas Ele mesmo planejou e ordena todas as coisas. Ele continua a sua admiração dizendo que Deus, Ele é incompreensível. Versículo 33, parte B. Quão insondáveis são os seus juízos. As ações de Deus são incompreensíveis à nossa mente, à nossa razão. Nós não compreendemos as decisões do Senhor. Os juízos de Deus são as suas escolhas e as suas decisões e tudo aquilo que Ele já determinou na eternidade. Ele diz quão inescrutáveis são os seus caminhos. Os caminhos de Deus é o método e o modo como Deus realiza os seus juízos. Paulo, aqui, ele diz que tanto as decisões eternas de Deus, como o modo como Ele administra, cada uma destas coisas são incompreensíveis à nossa mente humana. Ela não se encaixa no nosso quebra-cabeça, na nossa lógica. Deus realiza coisas que nos deixa confusos, nós não compreendemos.
é maravilhoso demais para nós. Algumas vezes ele age, muitas vezes de modo sobrenatural, algo aberto e claro, mostrando assim o seu poder maravilhoso. E todos veem com clareza, como no caso do dilúvio e na destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, ou até mesmo nos inúmeros milagres que ele realizou, como podemos ver na revelação da sua palavra. Outras vezes, por meio da sua soberania, e o que chamamos de soberania silenciosa, como no caso do recenseamento, criado pelo imperador César Augusto, por ocasião do nascimento do Senhor Jesus, onde José e Maria foram forçados a se sacrificar, saindo de onde moravam, para registrar-se na cidade natal, Belém. E quando chegaram lá, Jesus nasceu, mas tudo para se cumprir, conforme a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 12, porque Deus já havia determinado há cerca de 1000 anos atrás. E vejam que Deus move ali, naquele momento, as decisões de governantes, mas antes das decisões humanas, ali estava a mão soberana do Senhor, de modo soberano, Ele agindo, de modo que as coisas vão acontecendo e nós não entendemos. Essa é a soberania do Senhor, silenciosa, mas ao mesmo tempo Ele vai executando a sua vontade por meio de ações livres de suas criaturas. Como Deus executa esta soberania sem que nós não sejamos como que robôs, né? Ao mesmo tempo nós temos responsabilidades nas decisões, nós temos participação em tudo que fazemos, mas ao mesmo tempo Deus é soberano e como se encaixa, nós não sabemos. E é justamente isso que Paulo está dizendo aqui, como inescrutáveis, é muito além de uma compreensão lógica nossa. Seus juízos são insondáveis, seus caminhos são inescrutáveis. Não podemos mapear Deus com a nossa mente humana. É profundo demais para nós. E aqui, se tratando de Israel, o modo como percebemos aqui a incredulidade de Israel pelo endurecimento causado por ele mesmo, conforme ele fala aqui, mesmo assim, eles continuam responsáveis por seus próprios pecados, e isso não se encaixa na nossa razão. Porque os juízos do Senhor são incompreensíveis à nossa mente. Paulo depois, ele fala aqui uma segunda verdade a respeito de Deus, e é justamente a segunda parte da nossa mensagem. Deus é profundo, mas agora ele diz que Deus ele é supremo, versículo 34 ao 35. Paulo faz uma alusão ao profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 13. Isaías 40, 13, diz assim a palavra do Senhor: Isaías 40, 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Veja que palavras são perguntas retóricas em relação ao Senhor, às suas decisões. A pergunta, irmãos, aqui que nós temos exatamente em Romanos, nós temos a primeira e a segunda pergunta: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Paulo pergunta, usando Isaías. Quem foi o seu conselheiro? Quem conheceu como que Deus disse assim, quem conheceu a minha intenção quando eu determinei certas coisas a realizar? Quem foi que pegou pela mão do Senhor e o guiou, dizendo: Senhor, por aqui é melhor, faça dessa forma? Quem? Paulo se admira, irmãos. Mas nosso Deus é diferente dos ídolos.
O nosso Deus, ele é incomparável. Ele é soberano. Ele é o Criador. É Ele que dirige a história humana com poder e mão forte. Ele é sábio e conhece tudo do início ao fim. E Paulo diz, hoje, irmãos, desta forma de louvor, em forma de louvor, em adoração a Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem conhece os seus pensamentos, os seus propósitos? E a resposta é: ninguém. Ninguém. Somos criaturas, não criador. Somos limitados. Somos pecadores. A mente do Senhor é insondável. Muito embora nós vimos ontem, né? Os crentes, a eles, foi dado a graça de terem a mente de Cristo, né? No sentido de ter a mesma visão, a mesma justiça do Senhor. Mas, irmãos, nós estamos falando aqui de Deus na sua totalidade. Ele é Deus. Ele é infinito. Ele é imensurável. Por isso, não podemos julgar ou avaliar as decisões de Deus, porque Ele está muito além de nós. Quem estava com Ele quando Ele disse: haja luz, na eternidade? Nós somos barro. E o barro não pode dizer ao oleiro como gostaria que fosse. Ele continua aqui, fazendo uma terceira pergunta, né? Agora, no versículo 35, ele diz: ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído. Ou poderíamos perguntar: a quem Deus está devendo? A quem Deus está devendo alguma coisa? Quem pode se levantar e cobrar alguma coisa de Deus para si? Quem? Eu fico impressionado como algumas correntes teológicas e algumas igrejas até têm ensinado pessoas como que por meio de sua palavra tem o poder de determinar coisas e como que suas palavras humanas de própria criatura tem o poder de realizar coisas simplesmente por proferir palavras. Ou colocar Deus contra a parede, né? E exigir de Deus alguma coisa. Irmãos, quem somos nós? Paulo diz aqui, na verdade, o que você pode dar a Deus, o que não já é dele. E às vezes nós estamos aqui com aquela intenção, né, de prestar culto ao Senhor, de às vezes dízimos e ofertas e alguma coisa que nós muitas vezes sentimos aquele orgulho no coração de estar prestando a Deus alguma coisa. Irmãos, tudo já é do Senhor. Tudo já é dele. Não podemos exigir nada como se fosse nosso. Tudo é de Deus. Nós é que devemos tudo a Ele. Nós. Não se esqueça disso. Nós é que devemos a Ele. E concluímos com a última parte da nossa mensagem, versículo 33, quando ele diz aqui: porque dele, e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, ele é digno, amados, de toda a honra, a glória e a adoração. Tudo vem dele, só existe por causa dele, e o fim é para ele. Todas as coisas são de Deus. Ele é o dono de todas as coisas, inclusive da sua própria vida, da sua existência. Todas as coisas só existem porque são sustentadas por Ele, por meio dele.
É o fato de não cairmos, de todas as coisas permanecerem na ordem que foram criadas. E só não caímos do universo por causa dele. Só vivemos por causa dele. E todas as coisas são para ele. Aqui está, irmãos, o propósito da nossa existência. E talvez a resposta para muita gente que fica sem saber o que fazer da vida e o propósito da sua vida, especialmente adolescentes, né? Às vezes aquela crise de existência, de saber o que fazer da vida, para onde ir, o que fazer com quais são os seus objetivos, irmãos. A história da nossa vida tem como propósito o Senhor. Ele é a grande razão da nossa existência. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Na nossa história, embora muitas escolas tenham preparado os alunos a serem protagonistas, né? Pessoas que querem alcançar lugares de destaque. Na nossa história, Deus é o protagonista. No fim das coisas, não como termina a história para você. Não é como todas as coisas cooperam para você. Não é como as coisas funcionam para o seu bem. O fim é como todas as coisas terminam para Ele. E você precisa entender isso. E então nós vamos entender as razões que nos movem em relação a tudo o que fazemos. Tudo é para Ele. Nós vamos ter mais leveza, especialmente naqueles ambientes de mais dificuldade que nós vivemos. Às vezes na própria igreja, na relação uns com os outros. Mas em casa, como eu sou como marido, ou como esposa, como filho, como irmão. Às vezes, no ambiente de trabalho, quando sair de casa logo cedo, amanhã, dia de trabalho, mais uma semana de trabalho começa, e aí vou ter que estar novamente com aquela pessoa, que às vezes você não se dá bem, e você vai ter que aturar, ou aquele trabalho que você está ali engolindo sapo. Irmãos, se você trabalha, se você faz alguma coisa, se você se relaciona com pessoas, nós somos chamados com um propósito. E esse propósito não tem no seu cerne, no seu fundo, no miolo da coisa. Não é para quem trabalha ganhar o seu salário no final do mês. Ou simplesmente na convivência familiar, viver uma vida harmoniosa. Né? Ou aqui na igreja, às vezes, um ambiente, né, de paz. Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso. Mas o objetivo central de todas as coisas e as razões que nos movem viver de um modo que deve ser vivido e que agrada a Deus, é porque nós devemos entender, irmãos, que a nossa vida é como um rio, que nós estamos vivendo. E o objetivo é desaguar, se podemos dizer assim, no Senhor. Saber como nós podemos glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Tudo que fazemos é para Ele. Concorre para Ele. Porque Ele é digno de toda a glória. E o apóstolo Paulo diz assim: a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Dar glória a Deus, irmão, significa reconhecer o seu devido valor, dar honra, crédito, estimar o quanto Deus vale e então viver segundo o seu valor. Quando nós damos importância a alguma coisa, nós damos a vida para aquilo lá. O que você não faria por sua casa, por sua família? O que você não faria por seus filhos? Você não é capaz de dar a vida para os seus filhos? Pessoas que guardam ali a sua família, é tudo para você. Né? O seu trabalho, o seu emprego. Às vezes, nós saímos de casa para o trabalho
com febre muitas vezes, doente, né? Mas eu fico impressionado, irmãos, com a primeira dorzinha de cabeça, a gente logo diz, rapaz, hoje não vai dar não, para ir para a igreja não. Meu corpo está cansado, às vezes deitado, prefere ficar ali, sabe, às vezes no celular. O culto de quarta-feira é quem diga. Não sei aqui, pastor, mas... Só muda o dia. Sim, só muda o dia, pastor. Pois é, irmãos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está aqui concluindo este louvor diante da equivalência de Deus. Um Deus que é profundamente, sabe, rico, sábio, inescrutável. Mais do que tudo. O Deus que é supremo, Deus, soberano, Deus, grandiosíssimo. Em todas as palavras superlativas que você possa descrever em glória, o apóstolo Paulo aqui ele diz, tudo é para ele. Agora, o que você tem dado para ele? Pastor, desde quando eu me converti, a minha vida é do Senhor. Na prática, como isso acontece? Será que é para o Senhor? Ou é para você? Já imaginou, irmãos, como muitas vezes a gente está na igreja bem, até que alguém nos tira do sério? Ou o pastor, muitas vezes, nos exorta, biblicamente, e aí o irmão desanima. Parece que nós não compreendemos quem somos e quem Deus é, e o nosso propósito em relação à nossa vida com Cristo. É preciso, irmãos, ter essa clareza. A palavra glória é usada para falar do ser de Deus, o grande peso de Deus na vida daquele que o conheceu. Alguns dizem que a glória de Deus é o resultado de todos os seus atributos brilhando ao mesmo tempo. Imagina se o homem exigir glória para si mesmo. Ele peca por causa disso. Mas nós somos fracos e merecedores. Mas Deus pode exigir glória para si mesmo porque Ele é Deus. Ele é supremo Deus. Não há ninguém que se assemelhe a Ele. Ele é justo em tudo que faz. Seus caminhos são perfeitos, são retos, verdadeiros. E por isso, o seu Criador, então Ele pode sim ser adorado e glorificado como Deus. Nós temos que reconhecer essa glória e nos render ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. E essa glória, Ele não divide com ninguém, só pertence a Ele. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, a palavra de Deus diz: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Veja, Deus, Ele quer e faz. E quem somos nós para questioná-lo? Aí você vai ficar contendendo com algo que você não tem como ir contra. Cabe a nós nos render a Ele em adoração. Muitas vezes nós não compreendemos a Deus. Eu queria concluir aqui, irmãos, com algumas aplicações finais. Diante do inexplicável da nossa vida, situações que acontecem, percas de pessoas queridas nossas, acontecimentos, circunstâncias, adversidades que nós não estamos esperando, ou até mesmo conclusões doutrinárias bíblicas, verdades bíblicas. A doutrina da eleição, por exemplo, nós não sabemos muitas vezes como se encaixa. E quando essas coisas acontecerem, em vez de você ficar blasfemando contra Deus, ou ficar deduzindo talvez uma doutrina baseada
em algum achismo seu para se encaixar numa teologia pré-concebida, antibíblica. E mesmo sem entender as decisões insondáveis do Senhor, irmãos, cabe a nós nos render ao Senhor e dizer: ó Senhor, é profundo demais, eu não entendo, mas eu creio. Eu creio que o Senhor é justo em tudo que faz. Eu sei, Senhor, que está doendo, é difícil para mim, mas eu sei que o Senhor é mais sábio do que eu. Eu só peço ao Senhor que me ajude com a sua graça a ter sabedoria e a corresponder de modo agradável ao Senhor e a dar glória ao Senhor em tudo. O Senhor é sábio e perfeito em tudo que faz. Meus irmãos, é hora de nos humilharmos aos pés do Senhor e clamarmos a Ele por sua graça, a fim de viver para a glória dEle, uma glória que só pertence a Ele, não a você. A vida não gira em torno de você, mas as coisas concorrem para o Senhor, e por isso adore a Ele. Adore com a sua própria vida. O propósito da nossa existência é adorar o Senhor. A Declaração de Fé de Westminster diz que o propósito da existência humana é adorar a Deus e desfrutar da sua presença. Ao nos debruçar, irmãos, em doutrinas bíblicas, ao nos debruçar das verdades a respeito da nossa salvação e como o Senhor nos alcançou pela sua graça, tudo aquilo que nós aprendemos nessas conferências aqui desde ontem, como não produzir em nós, irmãos, um santo senso de gratidão e alegria ao Senhor? E como se de ontem para cá, a semelhança do apóstolo Paulo, como que nós também estivéssemos subindo um monte, e então chegamos aqui à noite de domingo, lembrando e relembrando de tudo que aprendemos. Então não dizer: ó Senhor, como Tu és maravilhoso, como Tu és grandioso, como o Senhor nos salvou, mesmo estando mortos os nossos delitos e pecados, mesmo vivendo uma vida errante no passado, quem nós éramos, e nós podemos fazer isso individualmente, como o irmão aqui falou muito bem das orações de sua esposa. Como éramos, irmãos. Mas olhe para você ainda hoje. Se lembre de quem você é. Se nós somos quem somos, também continua sendo pela graça do Senhor. E como isso não gerar em nosso coração, irmãos, um santo prazer de estar aqui. E como o irmão Augusto, né? Na oração, talvez eu estava com o olho fechado, mas talvez o irmão até se emocionava, lembrando das obras do Senhor na vida desta igreja. Irmãos, isso aí é resultado de adoração, quando nós vivemos para o Senhor. Nós somos movidos por um santo constrangimento de saber que o Senhor morreu por nós. Nós temos aquela, consciência de que nós não nos pertencemos, mas pertencemos ao Senhor. A nossa vida é dele, mas é hora de você demonstrar isso com sua própria vida, em tudo que você faz, com ações de graças. Não movido por uma indução psicológica ou por uma obrigação, talvez movido por um senso de religiosidade, não. Mas porque você voluntariamente tem se entregado ao Senhor. Porque você tem, de fato, desfrutado da glória do Senhor. Eu queria ler um último texto, Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. O apóstolo Paulo diz o seguinte. Ele está falando aqui, meus irmãos, a respeito
daqueles que foram ressuscitados com o Senhor. Ele fala isso no versículo 1, né? Veja que ele diz: se fostes, ressuscitados juntamente com Cristo. E aqui ele vai falar exatamente dessa vida nova com o Senhor, de um despojamento do homem velho, com todos os seus feitos, pensamentos, ideias, ações, tudo isso sendo despido e revestido do homem novo, agora em Cristo. A ideia é que o homem vai se refazendo à imagem do próprio Senhor, como se aquela imagem original, a qual o homem foi criado lá no Éden, lembra? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, Deus criou o homem, e criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. E aquela imagem e semelhança era uma imagem perfeita. Havia brilho, havia glória. Todos que olhassem para a glória do ser humano, então adoravam o Senhor e o glorificavam como Deus. Mas por causa do pecado, essa imagem se tornou uma imagem embaçada. Nós não conseguimos mais perceber a glória no homem por causa do pecado. Mas isso começa a mudar em Cristo. Quando o homem se converte a Jesus Cristo, então ele recebe o quê? Como aprendemos ontem? Recebe vida. E esta vida está em quem? Em Jesus. E então, progressivamente, como aprendemos hoje pela manhã, de glória em glória, o homem ele vem sendo transformado para que ele seja o quê? A imagem do Senhor Jesus Cristo. E Deus vai usar aqui, é interessante aqui, como o apóstolo Paulo fala, como o Senhor trabalha na vida congregacional, ele fala uns aos outros, ele fala isso no versículo 16, né? Uns aos outros, aqui, a palavra habite ricamente em nosso coração, instruindo uns aos outros, mutuamente, no ambiente da igreja. Mas também ele fala no ambiente familiar, versículo 18 em diante, as esposas e também com relação aos maridos. Depois ele fala em relação aos filhos, versículo 20. No ambiente, podemos dizer, profissional, servos e também senhores, versículo 22. E aqui o texto que nós dirigimos aos irmãos, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Tudo. Como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é quem estáis servindo. Tudo que nós estamos fazendo, na nossa casa, no ambiente de trabalho, aqui na igreja, onde quer que a gente esteja, nós estamos a serviço do Senhor. Agora, nós só vamos ter essa ciência, como Paulo diz, cientes, essa ciência, essa consciência, a partir do entendimento do Deus em que nós servimos, de que Ele é digno de receber toda a nossa adoração. E saber que quando você está ali, você está com Ele 24 horas. Que você não se lembra do Senhor apenas para saber que Ele está ali para lhe confortar, quando você está talvez desamparado, e lembrando das promessas do Senhor de que Ele não desampara os seus, mas também quando você é tentado a pecar, quando você olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém conhecido, então você é tentado a pecar. Você saber que antes de você fazer isso, Deus está ali. O Senhor está ali. E você é chamado a servi-lo, a adorá-lo, a se prostrar diante dele. Como o pastor falou hoje, né? A graça que nos salvou também nos capacita a viver todos os aspectos da nossa vida para a glória dele. Porque a Ele seja a glória em tudo. Por outro lado, meus irmãos,
Eu queria confrontar você que depois de tudo isso aqui que se passou durante esta conferência, talvez diante de todo o conteúdo doutrinário que você aprende, e se a palavra de Deus não chama a atenção de você, e o máximo que você pode dizer isso aí, tudo aí é interessante, mas não mexe com você, não mexe não somente com suas emoções, mas não move você a ter uma mudança de vida, sabe? Possivelmente, talvez você está no meio da igreja, mas você não é membro da igreja de Cristo. São palavras duras, mas que é um retrato de alguém que ainda não foi impactado com a glória do Senhor. Porque, meus irmãos, se você não tem a capacidade de se mover intimamente com o Senhor, como o apóstolo Paulo aqui, e acredito que todo crente, talvez você não compreendeu a beleza da profundidade de Deus, e então não faz como Paulo, profundidade, como Deus é grande, como eu sou pequeno, e como Deus é valioso, é grandioso. Eu queria convidar você hoje, talvez se você está compreendendo o que eu estou falando, a se arrepender hoje. E que você venha a Jesus humildemente, quebrantado, e participe como mais um remix dessa história da salvação, e passe a viver para a glória de Deus, em tudo o que você venha a fazer. Deus nos abençoe. E que a palavra do Senhor possa impactar o nosso coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor venha a estar movendo os corações nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa estar trabalhando, Pai, nas almas aqui, Senhor. E que esta igreja, Pai, venha a romper com tudo aquilo, Senhor, que não passa de formalidades, talvez uma obrigação religiosa, mas que passa, Senhor, a de fato viver uma vida integralmente dedicada ao Senhor. Que possamos compreender as palavras do Senhor Jesus quando disse que devemos amar o Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. E que este culto, Pai, venha a exceder os limites deste lugar e passe a habitar, Senhor, na nossa vida como um todo, adorando o Senhor, servindo ao Senhor, glorificando o Senhor em tudo que nós fizermos. Que esta adoração venha a refletir, Senhor, sobre tudo, na Tua casa, no meio do Teu povo, nos dedicando mais a serviço do Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo isso, por todas essas mensagens que nós recebemos nesta noite. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Boa noite a todos. Que Deus abençoe.